Jesus Cristo Superstar foi lançado como um disco conceitual na década de 70, com músicas de Andrew Lloyd Webber e texto original de Tim Rice. O próprio título Superstar, visto como muitos como blasfêmia, serve para desconstruir a figura de Cristo a fim de retratar seu lado humano. Através do ponto de vista de Judas, o filme ressignifica a crucificação de Cristo numa leitura mais moderna. Mas foi antes da sua produção cinematográfica, em 1973, que o cinema norte-americano começou a lidar com profundas mudanças ideológicas que podem ser vistas no filme. O grupo New American Cinema, que se consolidou em 1962 como uma organização sem fundos lucrativos, tinha como principal objetivo pensar um novo cinema, divorciado do vazio conceitual da Hollywood clássica e em conformidade com a revolução cultural dos anos 60. Guy Renebelli, em seu texto Cinemas Nacionais contra Hollywood, diz que a Hollywood clássica servia como um ópio do povo. Ele diz que um conjunto de milhares de filmes baseados em códigos formais, geradores de uma alienação multiforme e quase sempre sutil, que constitui o principal aparelho da superestrutura ideológica construída pela classe dominante americana. Na primeira declaração do novo cinema americano, o grupo diz: como nas outras artes hoje nos Estados Unidos, pintura, poesia, escultura, teatro, em que ventos frescos têm soprado nos últimos anos, nossa rebelião contra o velho, oficial, corrupto e pretensioso é sobretudo de caráter ético. O que concerne é o homem, o que nos concerne é o que está acontecendo com o homem. Sentimos não poder confiar em qualquer princípio clássico, seja na arte ou na vida. É exatamente na busca em representar o novo homem e na rejeição da tradição que Jesus Cristo Superstar encontra sua capacidade narrativa. A onda revolucionária que abalou a sociedade americana atingiu não só o cinema e suas tradições, tanto estéticas como narrativas, mas também a religião e o seu papel na sociedade. O filme de 1973, dirigido por Norman Jewison, evidencia o diálogo político da contracultura, expondo o valor contemporâneo da morte histórica de Cristo. I'm amazed that men like you can be so shallow, thick and slow. There is not a man among you who knows or cares if I come or go. E criticando fraturas da sociedade de consumo dos Estados Unidos. No, you're wrong, you're very wrong. 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 Em uma entrevista realizada em 2010 para o canal The Oral History of Hollywood, Jewison diz que o timing sempre foi um ponto crucial na realização de suas obras. Isso serve para caracterizar muitos de seus filmes como contemporâneos, pois abordam temas que transcendem o momento presente, questionando aspectos sociais e políticos atemporais. Obras como No Calor da Noite, de 1967, por exemplo, aborda o racismo estrutural da sociedade americana, expondo as mais íntimas perversões humanas dentro do contexto histórico da Guerra dos Direitos Civis. Don't you push me, boy! They call me Mr. Tibbs. Look at her purse. She's got $100 to pay for an abortion. Seu outro filme, Um Violinista no Telhado, de 1971, é um musical filmado em Iugoslávia que questiona os limites da religião na busca por felicidade. Matchmaker, matchmaker, you know that I'm still very young. Please, take your time. Up to this minute I misunderstood that I could get stuck for good. Assim, seus filmes também retratam um impasse entre passado e futuro, tradição e revolução. Jewison é um diretor que busca questionar as hipocrisias sociais já enferrujadas através de cada narrativa. Sua filmografia busca ir além da simples delimitação de certo e errado, traçando a linha tênue onde reside a sociedade contemporânea. Isso traz em si mais perguntas do que respostas sobre as questões abordadas. Jesus Cristo Superstar não é diferente. O filme explora temas como o culto à personalidade e a liberdade política, tendo como plano de fundo a história mais famosa de todos os tempos.
Apesar da audácia da produção, a repercussão do filme foi negativa e gerou muita polêmica. Na entrevista, Jewison diz que percebeu que é impossível fazer um filme sobre religião sem ser fortemente atacado. Apesar das controvérsias, é na escolha consciente de retratar Jesus como homem e celebridade que o filme consegue captar o que faz da obra bíblica um fenômeno contemporâneo, sempre aberto a novas interpretações e leituras. Now I understand your God. At least that's what you've said. Ao longo do filme, Jewison mistura passado e presente, retratando Jesus e seus seguidores como hippies bíblicos, cujo estilo de vida ameaça a tradição judaica da época. What's the buzz? Tell me what's happening. 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 Hennebelly diz que um dos aspectos da Revolução Cultural foi o novo interesse pelo cinema, tendo como ponto de partida os valores da sociedade americana. Foi uma revolução que preferiu se instalar na contracultura, o que consistiu em praticar experiências com drogas, sexo e adotar um código particular de indumentária e, em certos casos, ensaiar também um estilo de vida diferente. Dying to see you, but it shouldn't be like this. As letras de Tim Rice e a melodia de Andrew Lloyd Webber também refletem essa mistura radical entre os tempos. Ao combinar os gêneros ópera e rock, a proposta anacrônica da obra se afirma. O uso de muitas gírias e reverências faz de Jesus Cristo Superstar uma obra atemporal, que reflete tanto os tempos bíblicos como os revolucionários anos 70. Giorgio Agamben, em seu texto Nudez, diz que o anacronismo que nos permite captar o nosso tempo sob a forma de um demasiado cedo, que é também um demasiado tarde, de um já, que é também um ainda não. A música Getsemane mostra como o personagem de Jesus personifica esse anacronismo, partindo da dualidade de ser homem e Deus ao mesmo tempo. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? Ainda em seu texto Nudez, Agamben também diz: aquele que pertence deveras a seu tempo, que é deveras contemporâneo, é alguém que não coincide perfeitamente com ele, nem se adapta às suas exigências, e é por isso, nesse sentido, inatual. Na música, Jesus mergulha em suas dúvidas, compartilhando suas inseguranças como homem. But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. A presença de Deus no filme fica aberta à interpretação. Ao final da música, uma montagem rápida mostra diversos quadros em diferentes estilos artísticos que retratam a crucificação de Cristo. Isso pode ser interpretado tanto como uma resposta a Deus para as perguntas feitas por Jesus na música, como também a visão de um futuro distante que valida seus esforços na Terra. Jesus personifica, assim, o estado de não pertencimento ao tempo. Da mesma forma que seu destino messiânico é confirmado, fica evidente não haver outra saída que não seja a cruz. God, thy will is hard, but you hold every card. Mas o diretor procura expressar o caráter extemporâneo do filme de muitas outras formas, fazendo uso de analogias visuais da cultura hippie e da sociedade americana da época.
Tell me, Christ, how you feel tonight. Do you plan to put up a fight? Do you feel that you've had the breaks? What would you say were your big mistakes? Logo na primeira cena, um ônibus desce as dunas de Israel lotado de turistas. Saem dele o elenco ainda fora de caracterização, vestindo roupas casuais típicas dos anos 70. Conforme se vestem, a trilha sonora passa por todas as melodias do filme. Isso também ressalta a proposta anacrônica da obra, que brinca com as profecias e se diverte na constante interação com o futuro já conhecido da história. Conforme o elenco se prepara, o personagem de Judas logo se afasta. Quando Jesus é especificado entre a multidão, todos se reúnem ao seu redor num prenúncio musical de adoração. O distanciamento de Judas já deixa evidente sua rejeição quanto ao rumo das coisas. A música Heaven on Their Minds é a primeira faixa musical do filme, e nela, Judas expressa sua preocupação e angústia em sentir que as novas ideias propostas por Jesus estão colocando ele e os demais apóstolos em perigo. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. Como a história é contada do ponto de vista de Judas, há também uma consciente humanização desse personagem. Durante o filme, fica evidente como seu distanciamento de Jesus se dá por diferenças ideológicas. You really do believe this talk of God is true? Sem que perceba, Judas acaba se aproximando da traição prescrita na profecia. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. So come on, he won't listen to me. Na música Judas Death, Morte de Judas, fica evidente que o personagem, servindo ao seu papel antagônico, se sente traído por Jesus e pelo destino. Na música, ele enfrenta Deus por ter servido ao seu propósito sujo, sem nunca ter tido outra escolha senão essa. God, I'm sick. I've been used. And you knew all the time. God, I'll never know why you chose me for your crime. Ted Neely, ator que interpreta Jesus, disse em uma entrevista para o canal holandês Musical World DNL que sua amizade com o ator Carl Anderson, que interpreta Judas, foi o ponto crucial para a decisão de Jewinson ao escolher Neely para o papel. Ele diz que o diretor queria dar a impressão de uma amizade sincera e de muitos anos. You'll be lost and you'll be sorry when I'm gone. Isso transparece no filme, pois ainda na ruptura da relação, Judas e Jesus demonstram a decepção mútua que sentem um pelo outro. Na música The Last Supper, A Última Ceia, os dois personagens se confrontam, deixando claro como ambos estão predestinados a algo maior que eles. You such pathetic man. See where you brought us to. Our ideals die around us, and all because of you. But saddest cut of all, someone had to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal. No fundo, o personagem de Jesus parece se identificar com Judas, na falta de escolha acerca de seu próprio destino. Every time I look at you, I don't understand. Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had it planned. Esse laço afetivo dá mais camadas, não só para ambos personagens, como também para a história em si. Ao longo do filme, há uma constante quebra da sensação de realidade ou de fidelidade com o tempo sendo retratado. Cenas como a revolta do templo elevam essa estética mista para outro nível.
Entre os mercadores se observa uma confusão de ações se desencadeando simultaneamente: dançarinas de strip dance, metralhadoras, cartões postais, granadas, ovelhas, galinhas e traficantes. Quando Jesus chega e se revolta, fica exposta uma crítica ao consumismo norte-americano. My temple should be a house of prayer. A linguagem cinematográfica também contribui para a estética setentista do filme, fazendo uso de freeze frames e zooms em muitos números musicais e transições entre cenas. Momentos como esse fazem de Cristo um personagem mais complexo, construindo em cima de seu medo e de suas dúvidas acerca da própria mortalidade. A maneira como o diretor retrata o resto da humanidade e a legião de fiéis de Jesus funciona como um retrato presente de uma sociedade que não mudou seus pecados, falhas ou descrenças. A adoração de Cristo é retratada como um fenômeno explosivo que desperta o povo. No entanto, se mostra também como uma devoção febril e sem profundidade ou fidelidade às ideias pregadas por Jesus. Dessa forma, Jewison procura retratar esses fãs como falsos fiéis, mais interessados nos benefícios prometidos pela palavra de Deus do que no seu significado e na sua aplicação. Simon Zelotes é uma música que evidencia isso. Ela é cantada pelo personagem bíblico de Simão, junto a uma legião de fiéis que cercam Cristo. Eles se jogam na areia, cantam euforicamente, demonstrando sua adoração. There must be over 50,000 screaming, loving more for you. And every one of 50,000 would do whatever you ask them to. Judas observa distante, se desvencilhando do rumo que Jesus e seus seguidores parecem tomar. You'll get the power and the glory. Assim, fica evidente o retrato crítico à sociedade de consumo norte-americana. Hannibal, ainda em seu texto Cinemas Nacionais contra Hollywood, também diz que mercantilizar essa contracultura e restituí-la aos jovens americanos sob a forma de produtos de consumo, viu-se então os capitalistas hippies explorarem febrilmente este fenômeno social através das indústrias de roupa e disco. Ao espetacularizar a imagem do Messias, suas promessas são comercializadas e sua adoração se torna vazia e cheia de interesses dúbios. You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all. Sendo assim, o filme também aborda a natureza do poder, capaz de desvirtuar o caminho do homem. Neither you, Simon, nor the 50,000, nor the Romans, nor the Jews, nor Judas, nor the 12, nor the priests, nor the scribes, nor doomed Jerusalem itself understand what power is, understand what glory is, understand it all. Ainda em Cinemas Nacionais contra Hollywood, Hannibal diz que a revolução é uma mercadoria perfeitamente rentável. Por isso, a mudança proposta por Jesus, ainda que partindo de boas intenções, é desvirtuada pelo caráter frágil dos homens de sua época. I only ask what I'd ask any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? Oh! Quando Cristo é preso, a multidão se volta contra ele, decepcionada com a sua falta de reação. A obra é considerada polêmica devido à transposição da vida de Cristo para os tempos modernos, fazendo uso de uma linguagem informal e irreverente. Com a crucificação de Cristo, Jewison finaliza o filme com a ascensão aos céus, onde ele encontra Judas. A última canção do filme, Superstar, resume a perspectiva de Judas e de todos que testemunharam os acontecimentos do filme. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand.
You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Ted Neely, hoje com 76 anos, ainda interpreta Jesus em montagens do musical ao redor do mundo. É interessante pensar como a mesma geração que contrariou a religião e questionou a existência do próprio Deus, encontrou na obra uma inspirada narração dos últimos dias de Jesus que, quando vistos sob a ótica humanista, é capaz de envolver o mais ateu dos cinéfilos. Jesus Christ, Jesus